Olá pessoal, beleza? Vamos dar mais uma continuidade aí na nossa genética, hoje resolvendo aí mais alguns exercícios. Então, questão número 1 diz ali, a doença de Gaucher possui origem genética e tem sido tradicionalmente classificada em 3 subtipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Apresenta como característica o acúmulo de glucosilceramida nos macrófagos e monócitos. Ocorre devido a uma deficiência da enzima lisossomal beta-glicosidase ácida, também conhecida como glicocerebrosidase. Sua tarefa em indivíduos livres da doença é realizar a quebra de um substrato lipídico, o glicocerebrosídeo, no interior da célula. Em consequência da alteração no gene por produzir a enzima em questão, sua quantidade é insuficiente, então não apresenta a capacidade de decompor o substrato na velocidade ideal, passando a acumular-se nos ribossomos. Na genealogia a seguir, os indivíduos representados por símbolos escuros são afetados pela doença de Gaucher tipo 1. Então ele mostra para nós aqui, né, na primeira geração, o indivíduo 1 e o indivíduo 4, na segunda geração não temos ninguém afetado e na terceira geração apenas uma mulher afetada. Após análise da genealogia e de acordo com os conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar, exceto, questão aí da CAF, hein? Cuidado com os excetos da vida, ele quer o errado. Então vamos lá. As enzimas são substâncias orgânicas biocatalisadoras. Sim, são catalisadores orgânicos. Aceleram a velocidade das reações. Alguns fatores influenciam na atividade catalítica das enzimas, tais como a concentração enzimática, a concentração do substrato, o pH, potencial hidrogeniônico, e a temperatura. Verdade, tá? A velocidade depende desses 4 fatores. Né? Então, dependendo da concentração, né, ou da enzima, ou do substrato, do pH ou da temperatura, a gente pode ter uma maior ou menor atividade da enzima, inclusive com a própria destruição da enzima. Então, isso aqui é verdadeiro. Né? Então, verdadeiro. Caso a mulher 3.1, então vamos lá, mulher 3.1, esta mulher aqui, tá? Se case com um homem portador da doença do tipo 1, a probabilidade de terem uma menina com a doença é de 1/6. Opa, então vamos ter que analisar. Esta mulher aqui, tá? Nós vamos olhar aqui que a doença, tá? Nós temos que analisar a questão da genealogia. E um dos passos que a gente tem que olhar a genealogia é o seguinte. Primeiro, é uma doença autossômica ou uma doença sexual? A doença autossômica, nós vamos encontrar homens e mulheres afetados. Olha aqui, ó. Tem homem afetado, tem mulher afetada. Então, não é uma doença de caráter sexual, ok? Nós temos aqui uma doença de caráter autossômico. Outra coisa, será que ela é dominante ou ela é recessiva? Então, vamos olhar aqui, ó. Quase sempre dá certo, tá? Para vestibular, olha, é difícil não dar certo, mas você vai procurar essa doença recessiva da seguinte maneira: pais normais com filhos afetados. Então vamos olhar aqui, ó, pais normais. Esse aqui tem um afetado, a gente fica meio em dúvida. Um afetado fica meio em dúvida, mas olha aqui esse casal 2, 3 aqui, ó, tá? Esse casal é um casal normal com uma filha afetada. Portanto, é o caráter de uma doença autossômica recessiva, tá? Se é uma autossômica recessiva, significa que esta menina aqui, ela é azinho, tá? Então, esses pais aqui são normais, tá? São normais. Então, azinho, tem que ser azinho. Por que azinho? Porque os azinhos desses pais aqui tem que vir para essa menina aqui. Então, esses pais são heterozigóticos. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Sabendo que essa criança aqui, né, essa menina aqui, azinho, os pais são heterozigóticos, mas eu quero saber com relação a esta mulher aqui, ó. Casa mulher 3.1.
case com um homem portador da doença, então vamos colocar aquela mulher ali, ó. Aquela mulher casando com um homem portador da doença. Então, o homem é azinho, azinho. Qual é a chance de terem uma menina com a doença, tá? Porém, essa mulher aqui, ó, essa mulher aqui, para ela ter, veja, ela é normal, para ela ter um filho afetado, ela tem que ter, ela é azão, ela tem que ter o genezinho A aqui, tudo bem? Mas qual é a chance que ela tem de ter o genezinho A? Porque se você olhar aqui os pais, ó, os pais são normais, ok? E se a gente fizer o cruzamento desses pais, olha só, qual é a possibilidade de filhos que esses pais têm? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. O que nós sabemos sobre esta mulher? Que ela não é afetada. Ela não é afetada. Então, se ela não é afetada, qual é a chance que ela tem de ter o gene? Então, sobraram 3 possibilidades. Então, 3 possibilidades, nós vimos aqui que são 2 possibilidades. Então, 2/3 de possibilidade dela ter o genezinho, né? O genezinho afetado. Então, vamos lá. Vamos considerar, então, que ela é um azão, azinho, cruzando com azinho, azinho. Então, azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Então, qual é a chance que ela tem de ter uma criança afetada? 1/2. Então, vamos lá. Ela quer uma menina. A menina afetada. A chance de ser uma menina afetada é 1/2. Ser menina afetada 1/2. Afetada 1/2. E 2/3 da mãe ser azão, azinho. Então, nós temos essa conta aqui para fazer. Ó, esse simplifica com esse, me chegou em 1/6 de chance de ser uma menina afetada. Opa, é o que ele está pedindo aqui, ó. A possibilidade de ter uma menina com a doença é de 1/6. Tá aqui, ó, 1/6. Então, cuidado, como nós falamos aí na última aula, desses indivíduos que a gente quer que eles sejam afetados, né, ou tenham o gene, mas eles, na realidade, podem não ser. Então, a letra B, ela é verdadeira. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas membranosas que possuem no seu interior enzimas que realizam normalmente a digestão intracelular. Porém, em casos excepcionais, como por exemplo a realizada pelos osteoclastos, a digestão pode ser extracelular. Verdade. Os osteoclastos são as células que trabalham com a regeneração óssea, né, o que a gente chama de reabsorção óssea. É verdadeiro. Então, claro, só pode ser a letra D, mas vamos ver o que está errado na letra D. Na letra D. Pela análise da genealogia, pode-se concluir que a doença de Gaucher tipo 1, o provável padrão de herança envolvido é recessivo. Sim, é recessivo. Ó. Pais normais com filhos afetados. Podendo ser autossômico ou ligado ao sexo? Não, não pode ser ligado ao sexo. Tá? Ela não pode ser ligada ao sexo, somente autossômica. Então, essa daí é a nossa incorreta. Beleza? Vamos para a questão número 2. Nessa questão número 2, nós começamos observando o heredograma. Vamos perceber aqui que existem 4 gerações, né? Existem 4 gerações. Indivíduos numerados de 1 a 2, 2, 3, 4, né? Então, a gente tem lá a primeira geração, indivíduo número 1, primeira geração, indivíduo número 2, e vamos lá. É uma herança autossômica ou ligada a uma herança sexual? Temos que analisar isso para a gente poder chegar depois no exercício. Então, nós vamos perceber que existem homens, tá? Existem homens e mulheres igualmente afetados. Então, isso aí é um padrão de uma herança autossômica, tá? Agora, é uma autossômica dominante ou recessiva? Vamos olhar os pais, pelo menos aí que a gente possa encontrar pais normais com filhos afetados. É sempre uma dica que eu dou para você. Então, olha só, encontramos aqui, ó, nessa primeira geração, esse casal aqui, normal, com filho afetado, ok?
pode ser um padrão recessivo. Vamos olhar mais aqui embaixo? Aqui, ó, pais normais com filhos afetados. Então, nós vamos encontrar esse casalzinho aqui, ó, esse casal, tá? Esse casal com o filho afetado e esse casal aqui com o filho afetado. Então, isso aqui é um padrão de herança autossômica recessiva. Isso significa o quê? Que o indivíduo afetado aqui, ele vai ser azinho, azinho. Então, ele quer saber agora, esse casal aqui, ó, considerando a ilustração acima e o assunto abordado, assinale a alternativa correspondente à probabilidade de os casais 4 e 5, aqui, da geração 4, terem um filho com a característica implícita. Ele não diz se é menino ou se é menina, ele quer que tenha um filho, ok? Então vamos analisar quem são esses pais aqui. A gente sabe que para eles poderem ter um filho afetado, eles têm que ser heterozigóticos, tá? Mas agora, será que eles são heterozigóticos? Vamos analisar. Primeiro essa mulher aqui, ó, tá? Aquela mulher 4 ali. Ela é filha de pais normais que já tiveram um filho afetado. Então vamos analisar aqui. Os pais dela, azão, azinho, azão, azinho. Então nós vamos encontrar azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. O que que ela não é? Ela não é afetada. Então, se ela não é afetada, nós descartamos esse azinho, azinho aqui. Então, nós queremos saber qual é a chance dela ser azão, azinho. A chance dela ser azão, azinho está aqui, ó. 2 em 3. Então, 2/3. Legal. Vamos agora saber deste homem aqui, ó. Deste homem. O que que nós temos certeza ali do homem, né? Número 5, tá? Vamos analisar os pais desse indivíduo aqui. A mãe, de certeza, é azinho, azinho, porque nós estamos vendo ali a bolinha, né, mostrando afetada ali. Agora, esse pai não é afetado. Então, esse pai, existe a possibilidade dele ser azão, azão, mas existe a possibilidade dele ser um azão, azinho. Vamos ter que analisar qual das duas situações vai valer para nós aqui, ó. A única coisa que nós temos certeza é que esse homem não é afetado e eles não têm filhos afetados aqui. Os filhos têm cara de ser normais, mas temos que analisar as duas situações. Então, olha só, se eu fizer o cruzamento de azinho, azinho com azão, azão, 100%, né, de chance, tá, desse indivíduo já ser azão, azinho, 100% de chance. Olhando aqui embaixo, nós vamos encontrar azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Essa possibilidade. O que que este homem não é? Esse homem não é azinho, azinho. Então, novamente, nós temos o quê? 100% de chance, 100% de chance de ele ser azão, azinho. Opa, então para nós não vai interferir. Vai modificar apenas, a gente vai ter que levar apenas em consideração isso aqui. Então vamos lá. Aquela mulher, agora fazer o cruzamento daqueles pais ali, ó. Aqueles pais. Nós vamos ter azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Qual é a chance de nascer afetado? 1/4. Porém, a gente tem o que daquela mãe, tá? A gente tem o que? 1/4 de ser afetado, vezes 2/3 da mãe ser azão, azinho. Tá, professor, mas e o sexo? Ele não pediu sexo. Então, o que que a gente vai ter? 1/6 de resposta aí para a nossa alternativa. Então, letra B é a nossa resposta correta. Ok? Tá, professor, não entendi ali a questão do sexo. Quando ele fala um filho, tá? Ele está falando uma criança, tá? Se ele falasse um filho do sexo masculino ou uma filha, né? Então aí ele está levando em consideração isso, mas ele está falando um filho. Então quando ele fala apenas um filho, significa que ele não está levando em consideração o sexo. Então qualquer criança que nascer está legal. Então
1 sexto é a tua resposta. Mas, viu aqui, ó, eu tenho que levar em consideração a chance dessa mãe ser 2 terços e a chance desse homem aqui ser heterozigótico, assim para os dois. Tá? Então, 2 terços para cá e aqui a gente ainda não tem certeza. Portanto, eu tive que analisar as duas situações e eu percebi que a única coisa que aquele homem pode ser, independente se o pai é homozigótico aqui, dominante ou heterozigótico, a mesma chance de ele ser heterozigótico também, de ele ser azão, azinho, 100%. Então, eu não preciso levar em consideração. Portanto, a minha resposta é 1 sexto aí. Beleza? Vamos para a questão de número 3. Questão número 3. A doença de Huntington é uma enfermidade hereditária cujos sintomas são causados pela degeneração celular em uma parte do cérebro. Este dano afeta a capacidade cognitiva, os movimentos e o equilíbrio emocional. O heredograma abaixo representa uma família que apresenta essa doença. Então ele mostra para nós aqui uma primeira geração onde o pai é afetado, ok? Chegamos aqui embaixo, tá? Com cinco filhos aí, tá? Não, são 3 filhos, todos os filhos afetados. Esse homem casado com uma mulher afetada e eles têm um filho normal, tá? Eles têm um filho normal. Aqui, um indivíduo afetado, tem lá, aparece na geração afetada. Então, nós vamos analisar algumas coisinhas. Tem homens e mulheres afetados, homens e mulheres igualmente afetados. Isso é padrão de herança autossômica, tá? Não é herança sexual, porque senão a gente teria apenas indivíduos praticamente de um sexo só afetados, tá? Agora, esta herança, já descobrimos que ela é autossômica, Ela é dominante ou ela é recessiva? Para ser uma doença recessiva, a gente procura sempre pais normais, encontrando filhos afetados, ok? Para a gente verificar se ela é uma dominante, vou te dar duas diquinhas para você procurar. Doença dominante, você encontra pais afetados com filhos normais. Então, vou ver se a gente encontra pais afetados com filhos normais. Olha só, temos os 2 pais aqui afetados, ó. Esses 2 pais aqui, ó, tá? São afetados e eles apresentam um filho, uma filha aqui no caso, normal. Se é pais normais com filhos afetados, então nós temos aqui uma herança autossômica dominante, ok? Outra coisa que você vai perceber numa herança dominante é que todas as gerações, né, dos aparentados aqui, nós vamos encontrar indivíduos afetados. Numa herança recessiva, geralmente a gente tem salto de geração. Mas como assim salto de geração? Ué, pais normais com filho afetado. Então a gente tem um salto de uma geração. Já numa herança dominante, a gente não tem esse salto de geração. Todas as gerações nós vamos encontrar indivíduos afetados. Portanto, autossômica, então a gente elimina essa aqui, porque ela diz que é ligada ao X dominante, ligada ao X recessiva ou ligada ao Y. Essas 3 heranças aqui são heranças sexuais. Então sobrou para nós a herança autossômica dominante e recessiva. Já vimos que ela não é recessiva. Portanto, autossômica dominante. Tranquilos? Questão de número 4. A doença renal policística autossômica recessiva. Opa, então ele já está falando para nós aqui, ó, autossômica recessiva. Então a gente tem o quê? Pais normais com filhos afetados. É uma conhecida em inglês pela sigla ARPKD, é uma rara enfermidade hereditária. Para desenvolver a enfermidade, uma criança deve herdar as 2 cópias defeituosas do gene que causa a ARPKD. Quem tem apenas uma cópia do gene com esse problema não desenvolve a doença. Opa, então nós estamos entendendo o seguinte, que azinho é afetado, ok? E azão não é afetado. Quer dizer, então azão também não. Então são normais, são indivíduos sem a doença.
normais. Então, nós vamos encontrar aqui, embora possam transmiti-la a seus filhos, seu parceiro também carregará uma mutação nesse mesmo gene. Considere o heredograma abaixo, que mostra uma família na qual o indivíduo 5, tá aqui, ó, o indivíduo 5, nasceu com a doença. Se ele nasceu com a doença, nós sabemos que ele é azinho. E esses pais são heterozigóticos, tá? Porque são normais. Então, ele quer saber qual é a probabilidade do indivíduo 3, esse indivíduo aqui que já existe, o primeiro filho, de ser portador do gene. Opa! Ser portador do gene. Nós vamos ter que cruzar os pais, para descobrir o cruzamento aqui dos possíveis filhos. Bom, o que esse indivíduo, a gente quer saber, ele ser portador do gene, tá? Para ele ser portador do gene e ele é normal, ele tem que ser heterozigótico, tudo bem? Então vamos lá. O que esse indivíduo 3 aqui não é? Ele não é, tá? Ele não é afetado. Opa, então ele não é afetado, já desconsideramos. Nós queremos que ele seja portador do gene. Olha aqui, ó, ele não é afetado, tudo bem? Ele não é afetado, então ele tem essas 3 possibilidades aqui. Só que ele quer a possibilidade de ser azinho. Então, nós temos 3 chances, 2 em 3. Professor, é tão fácil assim? É fácil. Desde que você fique ligado nisso aqui que eu estou falando. Não tenta adivinhar o genótipo dele. Existe a chance dele ser azão. Se ele for azão, ele não vai passar o gene adiante, mas a gente está perguntando qual é a chance dele ter o gene. Então, a chance dele ter o gene somente se ele for heterozigótico, porque se ele fosse afetado, tá? De certeza, então ele teria o gene. Mas ele não é afetado, então a gente desconsidera o afetado e considera essas outras 2 informações aqui. Beleza? Então, resposta correta, a letra B. Tudo bem? Facinho, né? Questão de número 5, a nossa última dessa aula, beleza? Vamos lá então. A cromatopsia é uma doença autossômica recessiva. Opa, então já vamos gravar isso aqui, ó. Autossômica recessiva. Se é autossômica recessiva, o que nós já sabemos? Que o indivíduo azinho, que é o afetado, tá? Isso é fundamental. Pessoas com essa doença pouco distinguem cores ou não as distinguem, podendo enxergar uma só cor. No heredograma, o avô de Renan e Bárbara, aqui ó, o avô de Renan e Bárbara são primos, tá percebendo aqui ó, são primos. Nós temos aqui o avô, tá aqui o avô, a geração de pais e a geração de netos aqui no caso. Então, esse pai aqui é afetado, esse avô é afetado. Então, se ele é afetado, ele é azinho. A avó, ela é azão alguma coisa. Tá? Eu não sei a avó ainda, mas a gente vai olhar ali embaixo as situações. Bom, esses 2 filhos casaram com pessoas ali, né, de outras famílias, tiveram seus filhos. Os filhos aqui são primos e os primos resolveram casar. Por que eu sei que são primos? Porque a gente vai analisando o heredograma e eu percebo aqui ó, que existe uma linha dupla. Nessa linha dupla, nós temos aí um casamento chamado de consanguíneo. Tá? Um casamento consanguíneo, entre aparentados. Então vamos olhar aqui. Ó. Qual é a possibilidade do Renan e da Bárbara gerarem um menino? Então eu quero um menino, tá? Afetado. Eu quero um menino afetado. Eles são normais. Então eles são azão alguma coisa. Para eles terem um filho afetado, eu quero saber
tá? Se existe, primeiro, possibilidade deles serem azão-azinho, porque para eles terem filhos afetados, eles têm que ser heterozigóticos. Então eu vou ter que analisar tudo, tá? Vamos olhar os pais aqui do Renan. Bom, se esse avô é afetado, essa mãe aqui normal, ela de certeza é o quê? Azão-azinho. Tá? De certeza, porque do avô ela recebeu o azinho. Da mãe, independente se a mãe é azão, azinho, independente, ela teve que mandar o azão para a filha, porque a filha é normal, ok? A mesma situação para o filho aqui, tá? O avô só manda azinho, a mãe dele aqui só pode ter mandado o azão, tudo bem? Então vamos analisar aqui, ó, qual é a chance do Renan ser azão-azinho. Vamos ter que olhar, né, o Renan. Então vamos olhar os pais dele ali, ó, azão com azão-azinho, de certeza, tá? De certeza. Então nós temos lá azão-azinho, azão-azinho, tudo bem? Qual é a chance que esse menino tem de ser azão-azinho? Olha lá, a chance dele ser azão-azinho é 50%. Tá, pessoal, mas aí não tem o que descartar? Não, aqui a gente não pode descartar nada, porque olha só, aqui eu tô falando que ele é normal, aqui ele é normal, o Renan é normal. O heterozigótico também é normal, então ele só tem chance de ser heterozigótico ou homozigótico. Então, eu quero considerar que ele seja azão-azinho, então tem um meio para cá. Vamos olhar aqui a Bárbara. A Bárbara nós vamos encontrar ali também, ó, azão-azinho com azão-azão. Então vamos lá, azão-azinho, azão-azinho. Opa, um meio de chance dela ser também heterozigótica. Tudo bem? Então vamos olhar agora. Sabendo que ela é um meio do Renan ser heterozigótico e a Bárbara um meio ser heterozigótico, vamos agora cruzar o Renan e a Bárbara. Então nós vamos encontrar azão-azinho vezes azão-azinho. Azão-azinho. Tudo bem? Eu quero um menino afetado. Tá aqui o afetado, ó. Qual é a chance do Renan e a Bárbara terem um indivíduo afetado como filho? 1/4. Mas eu quero menino. Então vamos lá, vamos fazer as contas. Para ser menino, o meio. Para ser afetado, 1/4. 1/4 afetado. Para o Renan ser heterozigótico, o meio do Renan ser heterozigótico e o meio da Bárbara ser heterozigótica. Vamos lá então, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. 1/32. Essa é a chance, essa é a probabilidade do Renan e a Bárbara gerarem um menino, olha aqui, ó, um menino afetado, tá? Só que a gente viu que nós tivemos que analisar primeiro a chance do Renan ter o gene e a chance da Bárbara ter o gene. Sabendo de tudo isso aqui, nós chegamos ao resultado de 1/32. Tudo bem, gente? O que eu tinha para vocês era hoje, né? Hoje era isso aí. Beleza? Até a próxima aula, galera.